Hoje o Papo de Produtor é sobre bem-estar animal, manejo responsável e desempenho nas granjas. Vamos falar do Metacam, um medicamento da Boehringer. E quem está aqui com a gente hoje é a Débora Novaes. Ela é médica veterinária e coordenadora técnica de território da Boehringer. Débora, seja muito bem-vinda ao Papo de Produtor. Muito obrigada, Suvato Possuiponte, pela oportunidade e obrigada a vocês que vão ouvir esse papo conosco hoje. Explica pra gente o que é o Metacam e qual a sua principal função na suinocultura. O Metacam é um anti-inflamatório à base de meloxicam. Esse anti-inflamatório ele é de eleição, na escolha e no tratamento dos suínos, por ele ser seletivo na forma com que ele atua para bloquear o quadro inflamatório ali dentro do suíno. Isso porque quando o animal está num quadro inflamatório, infeccioso, uma pneumonia, uma artrite, algum quadro desse estilo, a gente tem várias divisões ali na cadeia inflamatória do animal. E o meloxicam, ele atua apenas em uma, que é o que a gente chama de COX-2. E aí essa enzima, ela piora o quadro inflamatório do animal, Então o meloxicam, ele atua só nessa. Ele é seletivo porque ele atua em só uma das cadeias inflamatórias ali do animal. E qual que é a importância dele ser seletivo? A outra cadeia, que é baseada na COX-1, ela é protetiva para o animal. Então, quando a gente usa um medicamento que bloqueia as duas, a gente bloqueia tanto o efeito benéfico para o animal, E bloqueando isso, a gente pode gerar úlcera gástrica no animal, quanto o efeito maléfico da inflamação. Entendi, Débora. Então, em quais situações o Metacam é mais indicado na granja? O Metacam, ele pode ser utilizado em diferentes formas dentro de uma granja. Começando ali pelas matrizes gestantes, é um produto seguro para nós utilizarmos, por exemplo, naquelas porcas que apresentam edema mamário no final de gestação, ou que tem algum problema locomotor, por exemplo, é uma molécula segura para esse uso. No pós-parto, nós temos clientes que estão utilizando logo após o parto, Então, a porca liberou ali a placenta, já aplica uma dosagem do Metacam para que essa porca possa aliviar a sua dor pós-parto, Retornar o seu bem-estar animal ali para poder oferecer os tetos, para os leitões mamarem o colostro. Além disso, aquelas porcas que acabam evoluindo para a síndrome MMA, metrite, mamite, agalaxia, o Metacam também pode ser utilizado, principalmente aí junto com um antibiótico para melhorar o quadro desse animal. A gente pode utilizar em porcas que levaram um toque, por exemplo, precisaram de algum auxílio ali durante o parto. O Metacam também tem essa indicação de uso para reduzir o quadro inflamatório ali no útero da porca e também ajudar nesse retorno do equilíbrio ali dela. E pensando também na parte dos leitões, mais velhos, a gente pode utilizá-lo como coadjuvante nos tratamentos respiratórios, por exemplo, Então, muitas vezes a gente acaba utilizando só da ferramenta de colocar um antibiótico via choque medicamentoso na ração. E quando existem estudos por trás disso, a gente pode até disponibilizar, mas aí quando a gente faz a aplicação de um anti-inflamatório também, a gente acaba favorecendo a chegada desse antibiótico ali na área que está com o desafio sanitário, digamos assim, na área que está acometida. E aí isso acaba otimizando o uso do anti-inflamatório, otimiza também o uso do antibiótico que a gente faz em ração. Em porcas, voltando um pouquinho, em porcas a gente também pode utilizar ali para melhoria dos quadros de estresse térmico, que agora são bem comuns no verão. Sim. Então a porca que está no desafio ali por calor, ela acaba produzindo menos. E aí na hora que a gente bloqueia esses quadros inflamatórios dela com o uso do Metacam, a gente também tem uma melhor resposta e uma melhor produtividade do animal. Outro uso do Metacam também é no tratamento coadjuvante dos surtos de manifestação neurológica. Então, por exemplo, quando a granja passa por um surto de meningite, por exemplo, ao invés da gente só injetar nos animais o antibiótico, é importante também injetar um anti-inflamatório como o Metacam, para poder favorecer a atividade do antibiótico lá no sistema nervoso central do animal e ele poder recuperar o seu estado ali. Me explica um pouco o porquê de aliar o anti-inflamatório com o antibiótico. Claro, todas as vezes que a gente tem um tecido inflamado e também um patógeno associado ali ao local, ou seja, um processo infeccioso acontecendo ali no local,
a gente tem um inchaço do local. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse inchaço, a gente tem uma maior dificuldade do sangue chegar ali no sítio de infecção. Quando nós associamos um anti-inflamatório a um antibiótico, a gente acaba reduzindo esse inchaço no local, favorecendo com que chegue a corrente sanguínea que está carregando um antibiótico. Então, o uso associado, de uma molécula anti-inflamatória mais um antibiótico potencializa o resultado do tratamento ali que a gente está oferecendo para o suíno. Porque aí a gente reduz, então, a inflamação e favorece a chegada do antibiótico no local, que vai ter a sua ação em cima, principalmente ali das bactérias, E isso vale para todos os desafios que a gente comentou anteriormente, Então, os desafios neurológicos, os quadros de metrite, os quadros locomotores, os quadros respiratórios e assim sucessivamente. Excelente. A gente sabe, Débora, que tanto a dor quanto a inflamação afeta muito o desempenho dos suínos, Então, conta pra gente um pouquinho como que isso afeta e como o Metacan atua para reverter essa situação. Então, o Metacan ele vai melhorar esses quadros inflamatórios, E ele vai promover bem-estar animal ali pro suíno. Então, ele vai melhorar a produtividade desse animal, E também favorecer com que o suíno alimente-se de forma adequada, produza o leite, no caso das porcas também, de forma adequada, melhore o seu quadro de dor, E estabilize ali. Então, a gente pode concluir que o Metacan também atua numa suinocultura mais responsável, visando o bem-estar animal. Com certeza. Até porque nós estamos confinando os animais ali e é de nossa responsabilidade garantir o bem-estar desses animais. E existe algum cuidado ou orientação importante que o produtor precisa saber na hora de aplicar o Metacan? O uso do Metacan, ele é via intramuscular na proporção de 1 ml para cada 50 quilos de peso vivo do animal. A sua conservação é em temperatura ambiente mesmo, ao abrigo de luz direta e sol, mas não demanda nenhum outro cuidado específico, não. É uma molécula bem segura, E o seu armazenamento ele é feito nas farmácias de maneira comum dentro das granjas mesmo. Certo, Débora. E quais os diferenciais do Metacan em relação aos outros anti-inflamatórios que existem no mercado? O Metacan, ele é um produto de uso em dose única, Então, esse é um dos principais diferenciais dele. Por acabar economizando a mão de obra, E também por a gente já conseguir os efeitos benéficos do produto com apenas uma aplicação. Além disso, a ação do Metacan ela é prolongada, Então, a gente tem alguns outros produtos no mercado, Por exemplo, a base de cetoprofeno, de pirona, que acaba demandando maiores aplicações, reaplicações, melhor dizendo, do produto. E isso exige maior desprendimento de tempo ali do funcionário, na observação dos animais, além do risco da ocorrência das úlceras gástricas, que foi o que a gente comentou no início, que é o efeito negativo possível de outros anti-inflamatórios também. Além disso, a gente tem alguns outros produtos no mercado que são à base de corticoides, E esses medicamentos, em usos a longo prazo, eles podem ter até efeitos imunossupressores, o que também não é aquilo que a gente tem como objetivo dentro da granja, A gente quer melhorar ali o quadro inflamatório do animal, otimizar o uso do antibiótico e retornar esse animal para o quadro de bem-estar animal para que a gente possa gerar a produtividade com ele. Certo. Em relação à carência desse medicamento? São 5 dias de carência. Então, dos suínos que já estão indo para o abate, a gente pode utilizar até 5 dias antes do envio para o frigorífico. E a questão do custo-benefício desse medicamento? Me conta um pouquinho como que ele atua em relação ao valor agregado. Ele atua principalmente por ele ser uma molécula altamente segura, A gente tem estudos de segurança dele em que, salvo engano, foi aplicada uma dose de Metacan 63 dias consecutivos nos animais e eles não apresentaram nenhuma sequela ou nenhum efeito colateral negativo, principalmente em virtude da possível ocorrência de úlceras gástricas, Então, eles não tiveram nada disso e também pelo veículo do produto não ser oleoso, Então, não causar esses efeitos negativos que às vezes a gente encontra na aplicação de produtos, Então, não ter essa reatividade no momento da aplicação e esse efeito prolongado aí do medicamento. Excelente. Para finalizar, Débora, tem alguma experiência que você viveu? A gente sabe que você é muito atuante dentro das granjas. Então, você passou por alguma experiência que o uso do Metacan foi positivo e gerou uma satisfação do produtor? Sim.
A gente tem acompanhado dentro da granja, né, principalmente o protocolo de aplicação do Metacam pós-parto, que é algo que impacta tanto a saúde da porca quanto a saúde dos leitões também, né? Porque a partir do momento que a porca retorna ali do parto e ela tem um menor quadro de dor, ela consegue oferecer, né, os tetos ali para os leitões, para que eles possam ingerir uma maior quantidade de colostro e daí, né, seguirem ali o tempo de maternidade da forma com que eles devem. E também em relação aos desafios locomotores, né? A gente sabe que hoje em dia, pelas normas de bem-estar animal, as porcas gestantes elas vão começar a ser alojadas em grupo, né? E isso faz com que o animal que antes vivia bem confinado, né, bem restrito ali nas gaiolas, elas começaram a andar mais, brigar mais, né, para poder colocar ali a sua hierarquia. E a gente tem ouvido de muitos clientes que o uso do Metacam nesses animais aí com esses problemas locomotores facilitou muito o retorno delas, né, ao quadro, diminuir a manqueira ali que elas estavam apresentando dentro das baias coletivas e também, enfim, retornar esses animais para o quadro de bem-estar. Excelente, Débora, muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente. Obrigada a você, Paula. Obrigada a todos aí por nos assistir e nos acompanhar até aqui. E a Solvap e a Cossui Ponte pela oportunidade. Lembrando que o Metacam está disponível na cooperativa e se você precisar de qualquer orientação técnica, o time técnico, tanto da Cossui Ponte quanto da Berg, está à disposição, né, Débora? Com certeza. Esse foi mais um Papo de Produtor e seguimos juntos, levando mais informação, responsabilidade e resultado no campo.